Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui mais um dia, para compartilhar a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, grande Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Deus que fez os céus e a terra e tudo o que nela há. Senhor, o domínio, o controle está na palma de suas mãos. Fala conosco nessa tarde, Pai, segundo a sua vontade. Que teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso coração. Nós venhamos aprender e atentar para a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Quero ser breve nessa tarde, porque o YouTube ele tem um tempo, para que a gente possa postar. Aqui, sem delongas, eu queria estar aqui lendo com os irmãos o Salmo 130 que o Senhor me deu essa tarde, que diz: a confissão de pecado e esperança de perdão. Diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem substituirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundância e redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Glórias a Deus. Essa palavra vem falando, o salmista aqui, ele vem falando, pedindo ao Senhor, confessando o seu pecado e a esperança que ele tinha de ser perdoado por Deus. Nessa tarde, o Senhor quer liberar o perdão para aqueles que precisam, Nós precisamos, Todos nós precisamos do perdão de Deus todos os dias de nossas vidas. E nessa tarde o Senhor quer liberar este perdão através do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus. E aqui a palavra do Senhor, ela vem dizendo: Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem substituirá? Está dizendo, Senhor, se o Senhor olhar mesmo, quem pode pairar, quem pode estar na presença do Senhor, quem vai ficar de pé na presença do Senhor, porquanto nós somos pecadores e falhos. Mas aqui ele vem dizendo: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Olha que bênção, o Senhor é um Deus que tem prazer em nos perdoar. O Senhor, ele não tem prazer na morte e nem na destruição dos seres que ele criou, os seres humanos. O Senhor criou o homem e a mulher para dar a glória a ele, para honrar ele. O Senhor nos criou para ser amigo dele. A palavra de Deus fala lá em Gênesis fala que Adão, que era o primeiro homem, Adão era amigo de Deus. Todos os dias, no fim do dia, o Senhor visitava Adão para conversar com Adão ali no jardim. Então eles tinham uma amizade. E, além de ser pai, ele era amigo de Adão, E nós temos ainda o Senhor Deus vivo como nosso Pai e nosso amigo, porque Jesus fez novamente a aliança, que nós estávamos separados, do amor de Deus, nós estávamos separados, da presença de Deus, mas Jesus fez a aliança novamente, renovou a aliança nossa com o Pai Celestial. Por isso nós podemos chamar o nosso Deus de Pai, o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Pai, nosso amigo, nosso companheiro. E é isso que o Senhor quer ser nesse dia para a sua vida. Verdadeiramente um Pai, o Pai que cuida, o Pai que corrige, o Pai que ama,
E o Senhor Jesus, ele trouxe esse acesso até o nosso Deus vivo, né? E aqui ele vai dizer, lá em Romanos, que é a referência dessa palavra, que vai dizer que em Romanos 3:20, 23 e 24, diz assim, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E o 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos, né? E sendo, o 24 diz, e sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que reina e que Ele reina para todo sempre em nossos corações e nossas vidas. A Ele a honra, a glória, porque aqui a palavra de Deus fala que não é pelas obras que somos salvos, não é por fazer caridade, não é por levar a cesta básica, não é para doar roupa, não é para poder dar um prato de comida que seremos salvos, que entraremos no reino de Deus, mas por Jesus Cristo, seu único Filho, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente Jesus Cristo é o acesso que nos dá até o Pai. E aqui Ele está dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos separados por causa do pecado de Adão. E sendo justificado gratuitamente, ou seja, Jesus não cobrou nada para nos dar a salvação. Ele se doou para nós, gratuitamente pela graça. A graça quer dizer o quê? Favor não merecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas Jesus se entregou na cruz de graça, por amor, um amor infinito, incomparável, para que nós possamos chegar no dia da nossa chamada, no dia que Deus nos chamar, ter ali, ter um lugar preparado para nós, através de Jesus Cristo, para a redenção que há em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aqui diz, o salmista continua dizendo, aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda, espera na sua palavra, aquilo que eu tenho dito para os irmãos aqui. A palavra de Deus é a bússola que nos leva até o Pai. Nela você pode confiar, porque ela é fiel. A palavra de Deus é a boca do próprio Deus falando conosco, né? E ele diz aqui, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância de redenção, a abundância de salvação, de misericórdia, de bondade, de vitória. Nosso Deus, Ele tem isso e tudo muito mais para nos dar, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Altíssimo, o Pai Celestial. E aqui, em concordância com essa palavra, aqui vai dizer lá em Êxodo, o versículo 4 que diz, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aí então lá em Êxodo está dizendo a mesma coisa, porém diz assim, Êxodo 34, versículo 7, diz assim, que guarda a beneficência, que aqui essa passagem está dizendo as novas tábuas dos 10 mandamentos, tá? No mandamento de Deus. Então está dizendo que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Aqui está dizendo sobre a justiça de Deus, dizendo que o Senhor não tem o culpado por inocente, né? Então, se você tem pecado, sabe, o seu coração tem pesado, né, naquilo que você tem feito e o Espírito Santo tem te alertado para que você pare, que não é do agrado do Senhor o que você tem feito.
né? E nós sabemos os nossos pecados ocultos. Nós sabemos e achamos, ninguém está vendo, ninguém vai saber, mas o Espírito de Deus, que é vivo, Ele sabe, porque o Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E nós somos vigiados pelo reino de Deus. Se você pudesse ver com os seus olhos que este mundo que nós estamos é paralelo com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não dorme. O mundo espiritual não precisa de horário. Não existe 24 horas no mundo espiritual. Ele, todo o tempo, ele está agindo. As coisas más, os demônios estão agindo. Os anjos de Deus também estão agindo para nos dar vitória. Mas contra nós pesa o pecado. Contra nós, o pecado nos condena diante de Deus, porque ainda que as pessoas lá fora não veem, vê que você está fazendo, mas o Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Pai Celestial e todo o reino de Deus está vendo, porque está aberto, né? E se você tem pecado, cuidado, que hoje seja o dia que você possa chegar diante de Deus e pedir o perdão. Porque o pecado, ele gera a morte espiritual, até a morte física também, né? Dependendo do grau do pecado que você está fazendo, que você está cometendo, você pode colher isso aí. E aí não é só você que vai colher. Aqui ele está dizendo que o culpado não tem por inocente, o Senhor não tem. E que o Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Irmãos, terceira e quarta geração é muita coisa. Então você vai colher algo que você não vai suportar. E além disso, você vai embora e seu filho vai colher aquilo também que você estava fazendo de errado. E o seu neto vai colher, o seu bisneto vai colher. Então, não é justo que ele escolha aquilo que você plantou de errado, né? Se você tem pecado contra o Senhor, se você tem feito algo que não tem agradado a Deus, que você sabe que é errado, como aqui o Senhor diz que ele não tem o culpado por inocente. Então, você sabe, sente no seu coração que está errando, que está pecando, conserta hoje. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, como ele disse aqui, ele é a abundância, a redenção para nós, a redenção, a perdão para nós. O Senhor, Ele quer nos perdoar, mas é necessário que nós confessamos os nossos pecados com nossa boca, com nossos lábios. O Senhor quer ouvir a nossa voz de nossa boca, nós confessarmos, ó Deus, eu pequei. Não, o Senhor não quer que você confesse ali para mim, confesse para o pastor, confesse para o padre, confesse para o amigo, confesse para o irmão. Não, o Senhor quer que simplesmente você reconheça que o perdão venha dele, o perdão vem dele, e ele é o único que pode te perdoar através do nome do Senhor Jesus Cristo, que deu o seu sangue na cruz para redenção e para os nossos pecados. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo se entregou, se esvaziou todo o seu sangue naquela cruz, por mim, por você, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Nós não precisamos ter medo de Deus. Deus é nosso amigo, eu volto a repetir, Deus é nosso Pai. Aleluia. Esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, mas é um Deus de amor. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus possa alcançar o seu coração, que você possa confessar os seus pecados, assim como diz o Salmo 130, confessando ao Senhor o seu pecado, para que você possa alcançar do Senhor a misericórdia e o perdão. Não confessar aos homens, mas sim a Deus, porque Ele é um Deus vivo. Se você entrar para dentro do seu quarto, dobrar o seu joelho e falar, confessar ao Senhor com a sua boca no que você tem pecado e pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-me, liberta-me. Eu preciso, Senhor, ser perdoada em nome de Jesus Cristo.
no mesmo instante você vai sentir o perdão de Deus dentro de você. Porque é muito importante você saber, você falar, mas como que eu vou saber que Deus me perdoou, irmã Teresa? Você vai sentir o perdão, você vai sentir aquele alívio, aquela paz, aquela confirmação do Espírito de Deus. Então que você possa ficar com essa palavra de hoje, em nome de Jesus, e descer aos pés do Senhor, que está pronto para te dar o perdão, para te abençoar nessa tarde, para te encher de bênçãos, tá? Porque não adianta você fazer bondade ali, caridade, e continuar no pecado, naquilo que o Deus tem colocado no seu coração para você parar de fazer, né? Porque Deus importa com a sua salvação, importa com a sua vida, né? Então que você possa dar ouvido àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Desça na presença de Deus e não cometa mais. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, você pode ser perdoado nessa tarde, nesse dia. Amém? Quero orar para agradecer ao Senhor por essa palavra. Vamos orar? Senhor, grande Deus e eterno Pai, nós te damos graça pela sua santa palavra e poderosa palavra, Pai. Eu acredito que essa palavra alcançou o coração de quem precisa ser alcançado. Que teu Espírito Santo possa direcionar essa pessoa, porque hoje o Senhor tem o perdão para ela, o Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória, aleluia. Que o Senhor possa, Senhor, falar ao coração dessa pessoa, possa direcionar ela aos seus caminhos e que pelo sangue de Jesus ela venha sentir o perdão do Senhor nessa tarde. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado por falar conosco, porque sabemos que o Senhor é um Deus que fala. Deus único e verdadeiro, a Ti a honra e a glória. Te agradeço, meu Deus, mais uma vez por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus e que o Espírito de Deus continue abençoando a cada um de vocês. A paz.